Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Luiz Roberto. O Rogério não ia cair na sexta-feira. O Rogério não caiu por causa dos resultados. Claro, o Rogério podia cair pelos resultados na segunda-feira, se não ganhasse. Mas as matérias do CAE já apontavam um desgaste com o elenco, né? Tinha um desgaste com o elenco, tinha um desgaste com... Tinha o isolamento que o CAE dizia, ficou para mim explícito no caso com os analistas de desempenho. E foi o que aconteceu na sexta-feira entre a comissão técnica e os analistas de desempenho o que precipitou a decisão da saída do Rogério. O Rogério podia cair na próxima derrota, podia cair na Argentina perdendo por Defensa e Justiça, mas ele não ia cair na sexta-feira. O que aconteceu na sexta-feira? De manhã, vazou um relatório de fevereiro em que os analistas de desempenho apontavam a jogada de perigo na área de ataque do Sport com Jeromel e Kahneman. O jogo contra o Grêmio tinha sido o jogo anterior, que então claramente foi uma falha. Aconteceu em fevereiro. Se um garçom derruba uma bandeja, você não demite o garçom quando ele derruba a bandeja. Se ele derrubar a bandeja há 4 dias, você manda o cara embora. Então, se você tem um analista de desempenho que continua trabalhando, é porque aquele erro não foi determinante para a avaliação do desempenho dele. Então, por que vazar 5 meses depois? Ou porque você quer destruir a reputação de alguém, ou porque você não quer trabalhar com análise de desempenho. E eu não estou dizendo que quem vazou foi o Rogério. Acho até que quem vazou não foi o Rogério. Mas a frase que eu ouvi da direção do Flamengo: você é responsável por quem vazou também. Não necessariamente. Mas alguém perto do Rogério vazou. E depois veio o contragolpe da análise de desempenho. Para queimar o sistema rubro-negro, é isso? Para queimar... O que está se dizendo agora, por exemplo, que o Rogério queria contratar o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. Só que a análise de desempenho vai apontar que tem outros goleiros melhores e mais baratos. O Flamengo trabalha com um departamento de análise de desempenho profissional para evitar que uma só pessoa determine quem contrata e quem não contrata. Mas isso aqui não é o problema, você vai contratar certo e errado. O problema é que aí veio o contragolpe da análise de desempenho com o vazamento de um áudio em que o cara dizia que o Rogério era uma pessoa ruim, que não ouvia ninguém da análise de desempenho e queria contratar jogadores do Fortaleza. Então, quando você junta as duas coisas, se cada um está querendo remar seu próprio barquinho, vai cada um remar seu barquinho, porque nós vamos dirigir o barco grande aqui. Então, esses episódios precipitaram uma decisão que provavelmente aconteceria ali na frente, mas não foi por causa dos resultados ou do desgaste específico que levaria à demissão, mas não na sexta-feira. O Flamengo, Rizek, tem uma mudança muito importante para quem chega sem antes ter passado pelo Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, tirou todos, e isso não é só do departamento de futebol, não, de um modo geral, no funcionamento, basicamente no futebol do clube, não no futebol profissional, quis dizer. Todos os ex-atletas que trabalhavam no Flamengo foram sendo afastados e demitidos. Então, você tinha num momento que você chegava no Flamengo, e aí o cara chegava no Flamengo, o Adílio, o Jaime, os caras iam lá e falavam: olha, aqui assim, cuidado, a nação, a coletividade não gosta que isso funcione desse jeito. É uma questão de temperamento. Então, os caras meio que abraçavam quem chegava. Né? E temos bons exemplos de gente que chegou, foi abraçada, entendeu o processo. Um deles é o Barbieri, que está no Bragantino brilhando e que foi cotado agora. Se não houvesse acerto com o Renato, o Barbieri era o segundo nome. Ele poderia voltar a trabalhar no Flamengo, pela sua forma de trabalhar. E é um cara que entendeu o processo rubro-negro. Né? O Rogério, ele é muito maior, evidentemente, do ponto de vista futebolístico, que o Barbieri. Estou falando como análise como técnico. O Rogério foi ídolo de um clube grande durante 20 anos. Ele é o cara que mais vezes vestiu a camisa de um clube de futebol no Brasil, mais que o Pelé do Santos. Então, você imagina, o cara campeão de tudo, inclusive campeão do mundo com a seleção brasileira. Não jogava, mas estava lá. E como técnico já tem uma carreira vitoriosa. Isso. Também. Então, o cara chega e olha olho no olho de qualquer ídolo. Né? Se o cara disser para o Rogério: você não sabe o que é ser ídolo do Flamengo? Sim, mas eu sei o que é ser ídolo. Eu sei o que isso representa. Tanto que ele chega barrando o Gabriel. Ele cria um problema logo com o Gabriel, logo de cara, né? Tudo bem, o Gabriel estava voltando de contusão e tal, enfim, havia uma justificativa para isso. Depois jogou e foi decisivo para o título brasileiro. Né? Sem o Gabigol, o Flamengo não teria sido bicampeão brasileiro. Limpo, claro. O Gabriel, nos jogos em que o Flamengo ganha os pontos que precisava para se manter
ali na alça de mira do São Paulo e depois passar o São Paulo, são jogos decisivos, todos eles. O jogo do Grêmio em Porto Alegre, o jogo do Corinthians, o jogo do Inter, Gabigol, o decisivo, o craque, o melhor em campo, Gabriel Barbosa. E ganha o jogo. Ah, mas o jogo é coletivo. Verdade. O time jogou como vinha jogando. O Flamengo teve um domínio no Fla-Flu arrasador até os 30 do segundo tempo. Arrasador, só que não fazia gol. Mas claro, estava jogando sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro. Então, o jeito do time jogar, pressionando, amassando o adversário, com os meias criando e as tabelas curtas para infiltração, não aconteciam com aqueles caras que estavam jogando ali, né? Acho que, estou com você nessa, que a escolha de manter o Rogério, já sabendo que ia sair ali na frente, é uma escolha equivocada. Acabou o campeonato, foi campeão, mas, Rogério, bicho, não rolou uma química. Você é bom pra caramba, sabe o que tá fazendo, não rolou a química. E não vejo nenhum absurdo o Rogério indicar o David, que se bobear é um dos melhores do campeonato. E a questão do goleiro, o Rogério prefere um goleiro com quilometragem. Quem sou eu para dizer pro Rogério, não quero um goleiro com quilometragem? O Flamengo quase perdeu o título brasileiro por conta da atuação do Hugo no jogo do Morumbi. Mas se o Inter faz aquele gol no finzinho, o Inter teria sido campeão e o Hugo falhou nos 2 gols do São Paulo naquele jogo. Luiz, o ponto não é você acertar ou errar na indicação. O ponto é você trabalhar como uma equipe num departamento que o Flamengo montou. Não, sim, e claro. desse ponto de vista, também não é uma escolha adequada do Renato, porque o Renato também trabalha sozinho. Semana passada, conversando com gente da direção gremista, a minha avaliação. Por que o Grêmio está na situação que está? Porque o Renato pegou a chave do vestiário, essa frase é minha, mas que me deram aval, concordaram comigo. O Renato pegou a chave do vestiário e levou embora. Porque o Renato tinha todos os processos do vestiário do Grêmio na mão dele. Então, por que você contrata o Renato e não vai ter no Flamengo, PVC? E não vai ter no Flamengo. Mas vai ser uma dificuldade para você transformar isso. Porque o Flamengo vai dizer, Renato, você quer contratar o Diego Souza? Não, o Diego Souza você não vai contratar, porque não vou fazer um contrato de 3 anos com o Diego Souza, sendo que eu tenho aqui fulano, ciclano e beltrano, que o meu departamento de análise de desempenho entende que tem melhor custo-benefício. Então, assim, não quer dizer que você não tem que ser refém da análise de desempenho. O analista de desempenho não tem que mandar nas contratações, mas você tem que trabalhar em conjunto. É simples assim. Esse foi o podcast A Mesa dessa segunda-feira. Um ótimo papo com o Luiz Roberto, com o PVC. Um beijo aos amigos. E, enfim, agradeço a companhia. Muito obrigado por vocês que ficaram conosco aqui até o final do podcast A Mesa. Estamos de volta na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana com saúde, esperança e vacina para todos. Até sexta. Tchau.